Pessoal, essa videoaula é para orientação do caderno 3, o caderno de atividades proposto pela Escola Eupídio Reis. Ele foi elaborado pelos professores da escola para a turma do oitavo ano B, essa orientação. O conteúdo que a gente vai estar utilizando é o conteúdo de expressões algébricas. Esse conteúdo já não é mais o que a gente estava estudando em sala de aula, a gente mudou de conteúdo para o do segundo bimestre. Sobre o conteúdo, as expressões algébricas aqui que a gente está na introdução, elas têm uma ligação com expressões numéricas. Vão utilizar então a mesma estrutura de operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada em alguns momentos. Outros tipos de potência ou de raízes podem aparecer. A ideia principal aqui é a diferença que uma expressão algébrica ela pode utilizar letras para representar números desconhecidos. O primeiro exemplo aqui, falando sobre a estrutura de uma expressão numérica, ela pode aparecer então as operações 25 mais 6 ao quadrado, então adição e potência. Depois disso, dividido por 12, menos raiz quadrada de 169, mais 42. Só faltou encaixar uma multiplicação nessa expressão numérica. Não importa o tamanho da expressão numérica, a gente consegue desenvolvê-la até achar só um número, a gente chama de valor numérico. Então, para essa expressão numérica, eu também vou lembrar uma coisa que eu aprendi talvez lá no sexto ano para vocês. É, Nesse tipo de expressão, a gente considera que algumas operações elas têm prioridade para ser resolvidas primeiro. Então, a potenciação e, no caso, a radiciação ou raiz quadrada, conforme está aparecendo aqui. Então, as outras operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, ficam num segundo plano. A gente resolve da esquerda para a direita. Então, 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. E, ao mesmo tempo, a raiz quadrada do 169, ela ocupa uma ideia parecida com a da potência. Quando a gente fez 6 ao quadrado, 6 vezes 6, a gente utilizou dois números iguais, a multiplicação deu 36. A ideia da raiz quadrada é saber qual número igual, ele vezes ele mesmo, na multiplicação deu 169. Eu sei de cabeça que 13 vezes 13 dá 169. Eu vou anotar os resultados então da potenciação e da raiz quadrada. Os outros números relacionados às outras operações eu vou manter por enquanto. Então ali, o 25 para somar com 36, depois dividir por 12. Sobre a prioridade das operações, então, num segundo plano, agora são multiplicação e divisão tem a prioridade para ser resolvida primeiro. Se você escolher entre adição e divisão, a gente resolve primeiro a divisão. O que tiver aparecendo primeiro da esquerda para a direita. Então, a gente não vai fazer 25 mais 36, a gente vai fazer a divisão. 36 dividido por 12 dá 3. Os outros números que estão aparecendo na sequência, o menos 13 e o mais 42, vão ficar para ser utilizados como operação posterior. O que sobrou agora? 25 mais 3 menos 13 mais 42. Da esquerda para a direita, então, somamos 25 mais 3, 28. Depois disso, na sequência, tira 13, sobra 15. Somamos o 42 que está ali no final. O valor numérico 57 é o resultado daquela expressão numérica enorme ali que estava no começo. Então, em alguns momentos a gente utiliza a mesma estrutura de operações para expressões algébricas. Sinais, operações, parênteses. A única diferença é que pode aparecer uma letra representando algum número. Então, para uma expressão algébrica, cada parte que aparece nela, a gente chama de termo algébrico. Esse termo algébrico ele pode estar aparecendo como um número, acompanhado também de uma parte literal, alguma letra ou várias letras. E aí as operações associadas, né? Esse conteúdo a gente já está revisando ele. Nessa data eu já tenho passado para vocês atividades do livro referentes a expressões algébricas, desde leitura
e alguns exercícios que eu posso também estar explicando conforme a pedido de explicações de vocês através do Google Sala de Aula, o Google Classroom. Então, aqui, como identificar um termo algébrico? Tem 3 exemplos aqui. 5x ao quadrado. Ele é um termo algébrico, ele pode estar presente em uma expressão algébrica. Dessa forma que está aparecendo, o 5, esse número que está aparecendo aí na frente do x ao quadrado, multiplicando o x ao quadrado, não precisa aparecer uma multiplicação. Quando o número aparece na frente da letra dessa forma, é uma multiplicação. O 5, então, a gente chama de coeficiente numérico, ou apenas coeficiente em alguns casos. E o 5 vai estar multiplicando a parte literal. O que sobrar ali da letra, x ao quadrado, então, por mais que tenha o número 2 ali junto da letra, ele faz parte, então, da parte literal. X ao quadrado. Vamos lembrar que é x vezes x. Seriam 2 letras, uma multiplicando a outra. O segundo exemplo ali do termo algébrico. 4ab ao cubo c. O coeficiente numérico ali, multiplicando as letras, é o 4. Tirando o 4 dali, o que sobra a parte literal. ab ao cubo c. A parte literal é todas as letras que estão aparecendo após o coeficiente numérico. O termo algébrico ali do z elevado à quarta, aí eu coloquei uma explicação a mais. Z elevado à quarta significa que tem um número multiplicando essa letra, só que ele não aparece. Quem estudou comigo no 7º ano sobre algumas questões de equação, eu espero que lembre que eu já dei esse tipo de explicação. Na verdade, a letra não está sozinha, que o coeficiente 1 não precisa aparecer. Mas, então, aqui, se a gente tiver que separar cada um deles, o coeficiente numérico é 1. Também lembrando que esse 1 é positivo quando não aparece o sinal. A parte literal é z elevado à quarta potência. Se quiser desenvolver, é z vezes z vezes z vezes z. 4 letras iguais. Não é necessário. Continuando os exemplos. Cada termo algébrico ele pode ser utilizado em algumas operações. Essa ideia de simplificar expressões algébricas é realizar algumas operações. Por exemplo, adição, subtração, multiplicação e divisão. Desenvolver o que a gente está observando aqui nessa expressão algébrica. Então, no primeiro exemplo, 3xy, 7xy à quarta, menos 6x ao cubo y, mais 2xy, menos 10xy à quarta. É uma expressão meio grande. Do jeito que ela está aparecendo aqui, ela tem 5 partes. Eu posso chamar ela de polinômio. Passou de 3 partes, a gente chama de polinômio. Para simplificar essa expressão algébrica, eu posso relacionar os termos que são semelhantes. A explicação aqui é o seguinte: a gente pode falar que tem 5 partes, cada uma delas é um termo algébrico. A parte literal, se for a mesma, a gente pode classificar e dizer que cada um desse termo algébrico é semelhante, mas tem que ter o mesmo número, a mesma letra. Se tiver expoente, tem que ser também o mesmo expoente. Então, eu posso mudar a ordem dos termos, conforme eles estão aparecendo. 3xy, eu vou colocar junto do outro termo que tem o xy, no caso, 2xy. Somando 3xy mais 2xy é o resultado, os coeficientes ali, 3 e o 2, 3 mais 2, 5. Repete a parte literal, 5xy. O outro termo algébrico, 7xy à quarta. Ele tem a letra x e y, mas só que daí eu tenho que procurar outro termo algébrico que tenha também x e y à quarta. No caso, eu vou realizar a operação ali, organizar o 7xy à quarta com menos 10xy à quarta. Do 7 não tem como tirar 10. O 10 é maior, significa que o sinal dele vai ser repetido no resultado. O módulo dos resultados aqui, 10 tira 7, sobra 3. Repete o sinal do maior. Entre o 7 e o 10, o sinal é negativo. A diferença para o 7 chegar no 10 é 3. Então, 3, repete a parte algébrica, xy à quarta. No final, o menos 6x ao cubo y,
ele é o único termo que tem essa parte literal. Então ele não é semelhante a nenhum outro que está aparecendo. Então, pela lógica, ele ficou no final, a gente repete ele no resultado. O resultado, essa expressão simplificada aqui que a gente está olhando, no canto aqui, abaixo aqui da câmera onde eu estou aparecendo, 5xy menos 3xy à quarta menos 6x ao cubo y. Eu estou fazendo essa leitura agora porque só está aparecendo 3 termos. No começo dessa expressão tinham 5. Então, 3 termos a gente pode chamar de trinômio. Continuando, o exemplo da letra B. AB menos 3CD mais 2AB menos AB mais 3CD mais 5AB. Organizar, por mais que seja uma expressão grande, colocar todos os termos semelhantes um próximo do outro para realizar ou adição ou subtração entre eles. Então, o AB vai ficar junto do mais 2AB. Eu só estou mudando de ordem, não estou colocando outro sinal. O menos AB e mais 5AB. Lembrando que na frente do AB é como se fosse 1. Então, 1AB mais 2AB, 3AB. Menos AB, então, é como se fosse menos 1. 3 tira 1, 2. 2AB. Mais o 5AB que está esperando ali no final, ao todo 7. Repete a parte literal, 7AB. No final foi organizado 3CD negativo e mais 3CD positivo. 3 tira 3 dá 0. Aqui tem professor que fala, pode cancelar um com o outro, o 0 não precisa aparecer. Então, a leitura disso daqui. No exemplo da letra B, no começo dessa expressão tinham 5 termos algébricos. Após a gente realizar algumas operações, o resultado final sobrou apenas 7AB. Um termo só no resultado a gente chama de monômio. Continuando. Então, em uma expressão algébrica, quando a gente olha separadamente cada elemento, pode acontecer deles aparecerem, vamos lá, às vezes um termo só, um número sozinho. Esse 5 pode estar junto de algum outro monômio, binômio, trinômio. Ele pode estar aparecendo junto com uma expressão que tenha letras. Mas separadamente, esse termo aqui, por exemplo, o 5, ele aparecendo sozinho, ele é um termo da expressão algébrica. Por mais que ele não tenha letra, ele pode estar perto de outro termo que tenha. Separadamente, ele é um número, mas ele faz parte, ele é um termo da expressão algébrica. Pode acontecer então também do número aparecer com expoente, 6 elevado ao cubo. Esse expoente aqui, eu posso desenvolver mentalmente. 6 ao cubo significa multiplicar 6 vezes 6 vezes 6. Obter um resultado para ele. Por mais que ele está aparecendo com expoente, eu posso desenvolver esse número dentro de uma expressão algébrica usando a potenciação. Continuando, pode aparecer só uma letra, junto talvez de algum outro termo, mas separadamente, do jeito que está aparecendo aqui, no segundo exemplo, só a letra Y. Só a letra X, mas com expoente 2. Eu tenho que considerar que ele, então, é a parte algébrica. Lembrando que o coeficiente é 1. Ele faz parte de uma expressão algébrica, ele pode estar junto de outros termos, mas separadamente ele pode aparecer só a letra isolada assim. Pode aparecer, continuando o exemplo, um número multiplicando uma letra. Esse número multiplicando uma letra pode também estar acompanhado de expoente, ou mais de uma letra. Esse termo algébrico aqui, no caso, o primeiro exemplo, 5y², o coeficiente numérico, 5, e a parte literal, y². Separadamente, tem outro termo ali do lado, como exemplo, 5x², y². Eu tenho que pensar que o número, da forma que está aparecendo ali, o 5 está multiplicando o y². Eles estão juntos. O sinal de vezes não precisa aparecer. O 5x², y², mesmo caso. Há uma multiplicação entre cada elemento que está ali, só que não precisa aparecer o sinal de vezes. Eu posso pensar que isso está tudo junto num termo só.
Continuando. Quando dois termos aparecem separados pelo sinal de mais ou de menos, a gente considera eles então um binômio. Esses termos, se eles não são semelhantes, a gente não consegue desenvolver a soma ou a subtração. Então, por exemplo, lá do começo, quando o 5 apareceu sozinho, agora ele está acompanhado do mais y. Nessa expressão algébrica, são dois termos, o 5 e o y. Eles estão separados pelo sinal de mais. Dessa forma, eu posso classificar e dizer que ele é um binômio. O y² menos y. Esse segundo exemplo tem duas letras aparecendo, estão separadas pelo sinal de menos. Essas letras, então, garantem que eles não são semelhantes. Uma é x², outra é y. Não é a mesma letra, não é o mesmo expoente. Então, eu tenho que olhar essas duas condições para poder falar que eles são semelhantes. Eu não posso efetuar uma subtração, eu não sei o valor do x, o valor do y. Então, dessa forma, eles continuam representados como dois termos. Eu posso chamar eles de binômio na expressão algébrica. O 3ABC mais 2D. Mesmo caso, não é a mesma letra, não são semelhantes. Eu não posso somar o 3 e o 2. Eu só posso efetuar uma soma ou subtração com esses coeficientes se a parte literal for a mesma, for igual. Continuando. Seguindo a ideia do binômio, o trinômio também pode estar aparecendo três termos, só que agora o que eu tenho que lembrar? Separados com adição ou subtração. Binômio, dois termos. Trinômio, três termos. x² mais 2x mais 1. Nesse primeiro exemplo, os três termos, nenhum deles é semelhante, eu não posso realizar nenhuma operação. Se são três termos, eu considero logo trinômio. 4y² menos 12y mais 9. É outro trinômio. O que acontece? Não, por mais que tenha a mesma letra, não é o mesmo expoente. Cada um dos elementos aqui, então, eu posso dizer que não são semelhantes. Eu não posso realizar nenhuma operação entre os coeficientes deles, de adição ou subtração. E essa explicação aqui eu já dei na parte de cima, anterior. Eu tenho quatro termos aqui separados, eu não posso realizar nenhuma operação entre eles. Eles não são semelhantes. O x² não é semelhante ao 4y², porque a letra não está igual. Pode ter o mesmo expoente, mas não está igual a letra, então não é semelhante. O 4y² e o 12y², que está ali negativo, também não é semelhante, porque a letra está igual, mas o expoente não. E por último, o 9 não tem letra. Então, o 9 fica como o último termo aparecendo ali. Se eu contar, ao todo tem quatro elementos, quatro termos separados. Não posso realizar nenhuma operação entre eles. Eu posso dizer que essa representação é de um polinômio. A partir do momento que tem quatro partes, eu considero, então, polinômio. Uma parte, monômio, se tem um termo algébrico. Se tem dois termos algébricos separados, binômio. Três termos algébricos separados, trinômio. Passou disso, quatro termos algébricos, 5 termos algébricos, então sempre polinômio. 6 termos algébricos, outro polinômio, assim vai. O próximo exemplo. Em algum momento, se você se deparar com colchete, parênteses, colchete e chaves, vocês podem desenvolver essa expressão algébrica, lembrando que também a gente aplica regras de sinais aqui. No caso do exemplo, o sinal de menos está para fora do parênteses. Eu também expliquei para minha turma do 7º ano, eu espero que vocês lembrem. Quando o menos está para fora do parênteses, a gente usa o significado de oposto. Então, o oposto do menos ao quadrado. Menos com menos, alguém vai falar para mim que é mais aí. Vocês podem também aplicar essa regra de sinal. Mas esse sinal de menos significa o oposto para todos os termos que estão dentro do parênteses. Então, continuando. Qual que é o oposto do menos 6a? Vai virar mais 6a. Qual que é o oposto do mais 5? Vai virar menos 5. Depois de fazer a mudança de sinal, eu vou procurar quais são, se tem, na verdade, termos semelhantes. Se tem a mesma parte literal. No caso, o 7a² mais a². Nesse caso aqui, eu tenho ali, então, 7, o a², o coeficiente dele é numérico, na frente dele é como se fosse 1, 7 mais 1, ao todo, 8. 8a². O 6a eu não posso fazer nenhuma operação de soma e subtração.
porque não é semelhante o expoente do A ao quadrado, perdão, o expoente 2, o A sozinho, o expoente é como se fosse 1. E o 5 que não aparece com letra nenhuma, eu não posso juntar o 5 e o 6. Mesma explicação, o 5 não tem nem parte literal, então ele não é semelhante ao 6A. A forma reduzida tem 3 termos, portanto é um trinômio. Era polinômio porque antes de desenvolver as operações, se vocês contarem ali, tem 4 termos, 3 estão dentro do parênteses, o 7 ao quadrado está para fora. Era um polinômio, a forma reduzida é um trinômio. Aqui tem uma orientação que a gente já está passando pelo Google Classroom, o Google Sala de Aula, sobre leitura do livro e alguns exemplos e atividades que a gente pode observar lá. Eu posso fazer algumas observações e explicações, só depende da interação de vocês. O que vocês me perguntarem, eu puder tentar desenvolver. Continuando. A expressão algébrica que está aparecendo para a gente aqui como exemplo, o 3AB, então, dessa forma é um monômio. O 3 é o coeficiente numérico, o AB é a parte literal. É um monômio porque não tem mais nenhuma expressão de soma e subtração com outra parte algébrica, algum outro termo algébrico ali. O 10xy² é o cubo. Repetindo então uma explicação que já foi dada. O número que está ali, o 10 multiplicando o x, y² z ao cubo, não aparece sinal de vezes, mas eu tenho que entender que é uma multiplicação. Ele é o coeficiente numérico, o x, y² z ao cubo, a parte literal. O B e o H, da forma que está aparecendo aí, vocês têm que lembrar. Não aparece o número 1, o coeficiente numérico, na frente da letra. Ele não é obrigado a aparecer, mas se vocês quiserem marcar eventualmente alguma questão, BH é a mesma coisa que 1BH. 1 multiplicando B multiplicando H. Então, continuando, termos semelhantes. O que são termos semelhantes? Eles utilizam a mesma parte literal. Significa com a mesma letra e mesmo expoente. O A ao quadrado é semelhante a outro que tem A ao quadrado. O A ao cubo não é semelhante ao A ao quadrado porque o expoente não é o mesmo. Algumas noções de operação. Se a gente soma x mais x, ao todo 2x. Se a gente subtrai 2x menos 1x, mas não aparece, é igual a x. X vezes x, numa potenciação, duas letras iguais, igual a x ao quadrado. Se fossem 3 letras iguais, 3 fatores iguais na multiplicação, seria x ao cubo. X dividido por x é 1. Aí vale lembrar uma regrinha da expressão numérica das operações com números. Se eu pegar 2 dividido por 2, é 1. Se eu pegar 5 dividido por 5, é 1. 10 dividido por 10, é 1. Se eu pegar um número negativo, é menos 7 dividido por menos 7. Menos com menos também vai virar mais 1. O mais não precisa aparecer. Essa regra, quando é aplicada assim, a gente tem que tomar cuidado. Só não pode aparecer o caso do x 0 dividido por 0. O x não pode ser o valor 0. Por enquanto, a gente pensa, é impossível realizar uma divisão por 0.